Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o tempo. Que aqui está o que é maior do que o tempo. Que é maior do que o tempo. Se você soubesse o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o tempo. Y así alaba a Dios.
Imagine que você passe um ano sem entrar em um templo denominacional. Que você fique em casa durante um ano. Agora, depois desse período de tempo, você resolve fazer visita a um templo. E quando você entra neste local, você vê algo totalmente diferente do que você via quando você entrou pela última vez, há um ano atrás. A grande pergunta é: por que isso vem acontecendo? Por que uma modificação tão grande, tão acentuada nos costumes dentro dos templos protestantes? O Deus que esse povo serve acaso mudou? Se é o mesmo Deus de antes, por que as práticas para que possa então agradar a esse Deus têm mudado a cada dia? E onde estão aquelas antigas igrejas ou denominações que procuravam fazer um culto solene, com mais reverência? Será que elas ainda têm espaço no mundo gospel de hoje? Quando nós ouvimos falar em igreja, nós mal, hoje em dia, associamos ao templo. Mas, na verdade, devemos saber que desde o tempo de Constantino, templo passou a ser chamado de igreja. Assim você nem para pensar de que a igreja que você frequenta, na verdade, é um templo de adoração, porque todos os templos são templos de adoração. Nestes templos de adoração, desde os primórdios da humanidade, se praticam manifestações e expressões humanas a fim de agradar a Deus ou aos deuses. E nós vemos o Salvador ensinando que haveria de surgir um novo povo. Estes adorariam diferentemente daqueles que adoram em templos ou montes. Esses adoram em espírito e em verdade. As manifestações não são físicas nem humanas, mas são espirituais. E eu te pergunto, cadê esse povo que o Salvador, naquele poço, disse para aquela mulher que surgiria? Um povo que adoraria o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito, e assim os que o adoram, importa que o adorem em espírito e em verdade. Cadê esse povo? Mas o assunto deste DVD é sobre o templo, e nós não temos como dizer onde vai parar tudo isso. Mas podemos, certamente, com este DVD, mostrar como tudo isso começou. Quem inventou o templo inventou também a foice, a enxada, a pá e várias ferramentas para cultivo e agricultura. Inventaram também um método moderno de escrita. Criaram as primeiras leis. Inventaram até mesmo a cerveja, até então uma bebida para culto aos deuses. E eles próprios inventaram também o templo. Eram os sumérios. Viveram por falta de amor ao próximo entre os homens, o nosso Criador havia trago sobre a terra um grande dilúvio. Todos os homens tinham sido mortos, à exceção da família de Noé. E dos seus 3 filhos, Cão, o qual havia visto a nudez do pai, teve a sua geração amaldiçoada. Após esse período, Cão saiu errante pelo deserto e foi parar justamente na região onde hoje é conhecido como Iraque. Sua família cresceu, seus descendentes se tornaram muitos. O tempo foi passando, a população foi se multiplicando, e havia neles a consciência de que um dia a terra havia sido toda destruída por conta do dilúvio. Assim como aquele povo voltava novamente a pecar, cada um contra o seu próximo, temiam que um novo dilúvio pudesse acontecer, e colocavam então sua esperança em um Deus mais poderoso que a chuva, o mesmo Deus que fizera as águas do dilúvio se secarem, o Deus Sol.
Daí surgiu a observação das estrelas, dos astros estrelares. E com essa observação, claro, a principal, a observação ao astro-rei, o maior corpo celeste visto da Terra, olhando-se para cima, o Sol. O Sol, para que o Sol jamais permitisse que a população da Terra, período em que o Sol está mais presente, ou seja, o verão, daí também a palavra Senhor, que significa marido, ou o Deus Sol, e muitas outras palavras surgiram a partir deste termo de adoração ao Deus Sol. Os próprios sumérios adquiriram esse nome derivado da sua devoção ao Deus Sol. Os sumérios introduziram muitas coisas que ainda hoje são conhecidas no seio da sociedade. Mas o mais relevante, o mais usual, não foram as ferramentas, não foi a escrita, mas o que mais se faz hoje no mundo, uma herança dos sumérios, é a própria adoração ao Deus Sol. com as Saturnais, era o deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs. E como podemos então com certeza declarar de que você que serve ao cristianismo católico ou protestante continua perpetuando a adoração ao Deus Sol? É simples, basta observar que não há na Escritura nenhum mandamento, hora nenhuma,
para que você pratique essas coisas que você vem praticando, porque aprendeu não com a Escritura, mas com o cristianismo católico ou protestante. A visita regulares a um templo é uma delas. A prática da Santa Ceia, ou seja, da ceia mitraica ou da Eucaristia católica, remete aos cultos pagãos, à divindade Deus Sol dos persas, chamado Mitra, Deus este aceito por Constantino e introduzido no catolicismo e, por consequência, em sua filha, o protestantismo. O nosso Criador, em passagem alguma, pediu para que você fosse a esses lugares. Jamais o seu Filho, o nosso Salvador, aquele a quem nós deveríamos estar imitando, ele jamais construiu um templo, jamais mandou você construir um templo, jamais pediu que você construísse um templo, jamais te autorizou a construir um templo. Ele nunca pediu para que você dançasse para ele. Se Davi dançou para o Criador, talvez Davi tivesse seus motivos, mas isso não implica dizerem que o Criador pediu a Davi para que Davi dançasse para ele. E nem tampouco que o Criador se agradou da dança de Davi. Nós não temos relatos disso na Escritura. Nós temos Davi pensando que agradaria ao Criador pela sua felicidade e pelas suas danças. Mas muitas outras coisas também fez Davi, que não agradou o Criador definitivamente. E se você quiser justificar a dança sua, que na verdade é uma dança pagã, paganizada, de Roma, de onde saiu a sua religião, o protestantismo, mas se você quiser justificar isso e buscar em Davi essa justificativa, eu digo que é melhor que você adore diretamente ao Deus Sol, porque Davi nunca se declarou Deus, e seguir Davi seria uma tremenda tolice. Além do mais, o nosso Salvador, aquele que morreu por nós, ele jamais pediu para que nós tivéssemos qualquer atitude religiosa, a não ser a religião verdadeira, pura, imaculada, amar o próximo como a nós mesmos. E disso, até o padre católico, que resolveu falar toda a verdade, tem consciência. Foram estragados pelos homens, pelas religiões. Pelos homens, por todos nós, estragados, olha, por mim, sei lá bem, só Deus é que me julga. Os nossos ensinamentos é o amor, é a caridade, é o universalismo, é a unidade de todos nós, Mas, claro, para ele, diante da mensagem dele, ele pregou aquilo que ele chamou o reino de Deus. Mas o assunto aqui é templo. E vamos em frente, porque templo é dinheiro. Mas nem sempre foi assim. Templo já foi sinal também de poder político. Para falar do início do templo, teremos então que ir exatamente no ponto onde tudo começou. Na adoração ao Deus Sol e na necessidade de se construir altares para adoração. O templo é uma consequência do altar, como veremos em seguida. Voltemos então no tempo. Estamos no deserto, na região da Suméria, no período pós-dilúvio, e queremos adorar ao nosso Deus Sol. Mas aonde está ele? Oh, sim, claro, ele está lá em cima. E como poderemos nós então nos aproximarmos do nosso Deus Sol para adorá-lo? É lógico, deveremos subir ao monte, mas nem sempre podemos ter a oportunidade de caminhar tanto para chegar a este lugar alto. O que fazer então? Faremos nossos altares aqui mesmo, os nossos altares de adoração. E assim nasceu o zigurate, o primeiro formato de templo religioso da história da humanidade. O zigurate, na verdade, é um tipo de templo feito como um monte, um lugar alto, um local de adoração. Pode soar meio estranho, mas nos primórdios do templo, este zigurate, um monte artificial, nele o altar ficava do lado de fora. No topo,
Desta época, os locais de adoração ao Deus Sol ainda não se chamavam templo, eram altares. E nestes altares, o costume de adorar ao Deus Sol era onde o sacerdote matava um animal ou uma pessoa, um ser humano, espalhava o sangue sobre o altar, juntava madeira e tacava fogo. O holocausto era a forma mais comum de sacrificar ao Deus Sol. Mas havia um inconveniente. Acontecia que algumas vezes o Criador mandava suas bênçãos, chuva, e as chuvas atrapalhavam as oferendas ao Deus Sol. E então, para que o altar não ficasse no tempo, resolveu-se criar o templo, uma cobertura para o altar. A partir de então, até hoje, o altar passou a ficar não mais fora, e sim dentro do templo. Quando nós lemos o relato bíblico e vemos um Abraão decidido a matar seu filho por amor ao Criador, nós pensamos, olha, que homem de coragem é esse Abraão? Mas se você for ver o relato histórico da época, do local, do contexto em que viviam aquelas pessoas, você verá que Abraão já estava muito bem acostumado com aquelas coisas. O filho de Noé, Cão, havia se estabelecido na localidade que hoje conhecemos como Iraque. Ele teve um filho chamado Cush. Cush teve um filho chamado Nimrod. Nimrod se tornou o general supremo, se tornou o rei de toda aquela região. Construíra ele diversas cidades, e entre elas a cidade de Ur dos Caldeus, onde mais tarde se estabeleceram os semitas, os descendentes de Sem, e entre eles, a família de Abrão. Como os magos de Nimrod, o rei daquela localidade, havia dito a ele que estaria para nascer uma criança e que poderia colocar em risco o seu reinado, Nimrod mandara matar, então, todas as crianças. E por 10 anos, Abraão esteve escondido para que não morresse. Mais tarde, um outro confronto entre Abraão e Nimrod. No momento em que a fornalha é acesa, o fogo é colocado naquela localidade, e ali Abraão deveria ter sido queimado naquela fornalha. Esses relatos estão na Escritura, eles não estão na Bíblia, porque o livro de Jazar não foi colocado na Bíblia para não atrapalhar os planos do sistema religioso, já que Jazar desvenda, não neste caso, mas em muitos casos, muitas mentiras que o sistema religioso nos contou esse tempo todo. É bom que você pesquise sobre o livro de Jazar. Mas o que eu estou dizendo é que era uma prática comum naquela localidade o sacrifício de crianças a deuses estranhos, ao Deus Sol, a Baal. Aquele povo pensava, enquanto estivermos agradando ao Deus Sol, jamais seremos novamente mortos por inundações. E por que aquele povo temia? Porque haviam desrespeitado a lei de Deus, já não amavam mais o próximo e estavam novamente pecando muito contra o Criador. Ao ponto de Nimrod agora decidir fazer uma torre altíssima, um templo, ou pelo menos uma montanha construída para ali em cima ser feito o altar de sacrifícios. E aí você conhece muito bem, porque a narrativa da Torre de Babel, esta sim, está no livro Bíblia, que o sistema religioso manteve lá. Agora, nessa época, é claro, templo não era dinheiro ainda, mas templo era poder.
As transformações não ocorrem de imediato. Elas vão acontecendo aos poucos. O monte artificial, cujo qual no topo havia um altar, agora não era mais apenas um local em que se pudesse se aproximar do Deus Sol. Na verdade, o zigurate passava a representar também o poder soberano do rei daquela sociedade, que já não era mais a Suméria, mas a Babilônia. Seu comandante-chefe era Nimrod, que se declarara o único mediador entre o Deus Sol e o homem aqui na Terra. O monte artificial zigurate passava agora a ser denominado a casa do Deus Sol aqui na Terra, ou a casa de Deus. Os sacrifícios não eram mais coletivos, eram individuais. Cada pessoa que pecava deveria agora apresentar um sacrifício ao Deus Sol para ter seu pecado perdoado. E assim cada família apresentava até mesmo um ente querido para ser oferecido em sacrifício, a fim de aplacar a ira do Deus Sol. Cada vez mais o domínio do rei Nimrod se fazia presente devido ao conhecimento mítico e à fórmula de se dominar o povo, assustando-o com o mal ou lhe prometendo o bem. Esse modelo de domínio populacional, através das leis e do conhecimento mítico no processo religioso, se perpetuaria até os dias atuais. Todo governo que sucedeu Nimrod sobre a face da terra até hoje tem mantido a população submissa, servil, pacata, pelo processo religioso e obediente pelo processo de leis e também das religiões. Nimrod foi sucedido por Hammurabi. Depois de Hammurabi, Nabucodonosor foi o maior expoente da Babilônia. E o modismo criado a partir de Nimrod e sua esposa Semiramis viria a inspirar todos os reinos posteriores com relação aos seus deuses, aos seus cultos. E percebemos ao longo da história que o Deus Sol acabou perpetuado em vários nomes, representando a mesma figura. A figura paterna temos a seguir. E você vê essa transformação explícita na própria Escritura. Vamos conhecer a seguir, de acordo com a Escritura, o momento exato em que templo passa Daqui a pouquinho você vai colocar o outro DVD neste aparelho para continuar assistindo a esse documentário especial sobre o Templo é Dinheiro. Por hora eu gostaria de participar com você e com a amada da minha alma que está ao meu lado, comentando alguma coisa sobre o que nós vimos nessa primeira parte. E já adiantando que a intenção do nosso trabalho Templo é Dinheiro não é ridicularizar ninguém, não é dizer que está todo mundo errado, apenas mostrar a você a verdade de acordo com a Escritura, através das ilustrações com esses vídeos e imagens que temos colocado e com a nossa explicação. Ao meu lado, a amada da minha alma, e nós vimos então, Elaine, que os sumérios, eles viveram num período pós-dilúvio, e era uma época de descoberta, porque eles próprios descobriram várias coisas que ainda hoje estão aí
né, na agricultura, na ciência, na questão dos astros estelares, até mesmo na matemática. E você vê, até a cerveja eles inventaram, né? Muito em breve a gente pode detalhar sobre isso. Mas por hora basta dizer que eles estavam em período de descobertas. E isso dizia respeito também às coisas espirituais, às coisas divinas. E assim eles passaram a cultuar o Deus Sol. E aí? E aí que não é certo, né? Não era certo cultuar o Sol, né, Rubens? Porque apesar de ter sido algo criado pelo Criador, não é o Criador, né? Exatamente, o Sol não é ele, mas é algo criado por ele. Então não é certo, já é totalmente Já errado. começa por aí. O que eles acreditavam, Elaine, é que o Sol poderia secar as águas da chuva. E assim seria um Deus mais poderoso do que aquele que fez chover e matou a humanidade. Agora, o grande problema, como foi dito no vídeo, é que aquele pessoal estava pecando novamente contra o próximo. O grande pecado contra o Criador é contra o próximo. É difícil você pecar contra o Criador se não for pecando contra o próximo. E assim aquele povo sabia que poderia ser réu novamente de juízo. Sim. E como já havia sofrido ali com chuva uma vez, os que sobreviveram, né, que foram apenas os filhos do Noé, com as suas esposas, eles preferiram agora buscar um Deus mais forte, o Deus Sol. É pena que até hoje as pessoas estão adorando esse Deus Sol. Infelizmente. Infelizmente. E fazem do Deus Sol um Deus talvez mais forte que o Criador. Porque acredita muito nele. Quando fala também do adversário, o diabo, também coloca o diabo como se fosse algo muito forte, né? Também. Então sempre estão adorando a deuses estranhos, porque as práticas são feitas a deuses estranhos. Eu observo bem, por exemplo, eu até dei, na segunda parte do vídeo, no outro DVD, a gente dá exemplo da música, né, que hoje se compõe música, e se achar que é interessante fazer uma música voltada ao público gospel para ganhar dinheiro neste meio, na letra basta apenas trocar o nome do que estiver na letra e botar Jesus. Pode dizer que ama, que venera, que quer estar junto, né? Qualquer coisa de amor relacionada de um homem para uma mulher, ou de uma mulher para um homem. E no lugar de colocar ali o nome de uma pessoa, coloca o nome de Jesus, vira uma música gospel. Então, na verdade, isso parte do ser humano, isso não parte do Criador, tá certo? E o ser humano ali na hora H é que ele coloca ali o que ele quer, que é o, vamos dizer assim, a essência dele, né? Sim. Se está adorando ao Criador, a quem ele supõe que está adorando que é o Criador, ou então está falando de amor para uma mulher. Da mesma forma, eram também os sacrifícios. E aquelas oblações, aquilo tudo. A pessoa fazia aquilo, o Criador nunca pediu. Eles faziam e diziam que era para ele. Mas podia dizer que era para Baal, para Astarote, para qualquer porcaria daquelas. E era esse hábito que se tinha de, né, de tentar, talvez, aplacar a ira do Criador ou dos deuses, né, ou talvez agradar o Criador ou agradar os deuses. Quando eu falo assim, porque eu digo, resumindo, é isso. A prática era a mesma. Só se dizia que era para Deus ou dizia que era para o diabo. Então, assim, já que tudo isso começou lá com o Nimrod, não foi? Exatamente. Né? Com a turma dele, né? A turma dele, negócio de... Foi o Cuxi, que era pai dele, né? Sim. E ele com a Semiramis e depois... Sim. Essa questão toda aí de construir... Altos. Altos, né? Criar altares e sacrifícios, né? Sim. Tudo isso. Aí depois o povo do Criador, Israel, né, começou a fazer a mesma coisa, dizendo que era para o Criador. Exatamente. O que acontece é que as pessoas não sabem, e às vezes é normal, também não sabia, porque a gente pensava assim, o Criador um dia mandou fazer isso, então partiu dele. É o que a gente sempre aprendeu com o sistema religioso, mas não é. O que aconteceu é que aqueles povos que ali estavam, desde a época de Abraão, Sim. Tá certo? Certo. Eles tinham um hábito comum de agradar ao Deus Sol, ou a quem ele quisesse chamar de Deus Sol, porque Deus Sol você sabe que tinha muitos nomes de acordo com a cultura, mas era tudo Deus Sol, né? E que não é o astro estelar. Não, era uma entidade Sol. Sim. Eles não via como aquele astro que está ali brilhando, era uma entidade. Sim, com certeza. Né? Uma entidade, vamos dizer, divina para eles, né? E assim, Abraão quando vivia ali, ele convivia com aquilo tudo. Sim. Eu imagino que quando o Criador chamou Abraão para sair do meio da parentela dele, ele falou, oba, até que enfim, isso é um alívio. Verdade. Porque ali o que ele via era criança sendo morta, primogênito sendo morto para o sol. Eram as práticas terríveis, né? E ele era um homem bom, Abraão era boníssimo. Tinha falhas, como nós temos, e falhas, né, deles próprias lá, tinha. Mas que ele era bom de coração, Abraão era.
Isso está provado em toda a passagem que fala sobre ele. Ele era um cara bom de coração. E era da família de Sem. Há uma diferença de Sem para Cão. Né? Então ele habitava ali em Ur dos Caldeus e acostumou a ver aquelas práticas. Depois o filho dele, Isaac, mesma coisa. Quando ele foi sacrificar, o filho dele falou assim: ô pai, eu estou vendo aqui o cutelo, a faca. Eu estou vendo aqui também a lenha para o holocausto, mas eu não estou vendo o sacrifício. Por que Isaac falou aquilo? Porque era um costume normal de ver os povos fazendo aquilo. Agora os povos faziam e diziam: é para o Deus Sol. Entende? Sim. Agora quem adorava, ou pelo menos conhecia o verdadeiro Criador, fazia a mesma coisa. Só que dizia: é para o Criador. Mas isso não é o Criador que pediu. Sim, era a pessoa que fazia. Quando o Criador pediu para fazer isso com Isaac, foi uma oportunidade única que o Criador pediu para ver a fé do Abraão. É exatamente isso que eu ia perguntar. Não porque ele queria que fizesse sacrifício nenhum a ele, ainda mais de vida humana. Ele nunca pediu sacrifício de vida humana, embora tenha aceitado, mas nunca pediu. Então, né, quanto a essa questão dos altares, só para fechar esse assunto, não era assim o Criador que pediu, como nós imaginávamos quando estávamos presos ao sistema religioso. Não, ele nunca pediu. É porque as pessoas que estavam ali viam os outros povos fazendo e queria fazer também para o Deus dele, que é o verdadeiro. Falava: se esses caras fazem isso para o Deus Sol, que é não existe, o Sol existe, né? Mas não o Deus Sol. Né? Então por que eu não posso fazer pelo Criador que me fez? Aí queria fazer isso, mas é a pessoa que queria. Ele nunca pediu. Ou então ele é maluco de dizer 1000 vezes que nunca pediu. É verdade. E a pessoa se agarra a um momento ou uma suposição. Não, porque Abraão fez. Aquilo foi um caso especial que ele pediu. Né? Mas as pessoas querem fazer alguma coisa para o Criador. Isso é comum do ser humano, sempre foi assim. Índio no meio do mato, nunca ouviu falar de nada, mas ele quer fazer alguma coisa para o Criador. Isso é do ser humano. E até hoje é assim. Agora, o que nós estamos errando é em fazer o que a gente quer ou acha que deve fazer e não o que ele pede. Sim. Até hoje, o erro da humanidade foi não fazer o que ele pediu, mas o que queria fazer para ele. Entende, amado? Sim. Nisso fica o eu quero, eu que quero, eu. Olha aí, eu. Salomão falou: eu quero fazer uma casa para Deus. E ele falava: eu não habito em tempo feito de mão de homem. Imagina a desfeita, né? Tá certo? Então passou o tempo dos sumérios, né? E aquele local ali se transformou na Babilônia, porque cresceu muito, né? Não era Babilônia ainda porque não havia a confusão da torre. No momento em que foi construída uma torre, que era um grande altar, era um zigurate enorme, era um monte mais próximo do sol possível, e quanto mais próximo do sol, mais longe do Criador. Não do sol físico, mas do sol como entidade. Mas aquele povo estava achando que era o sol físico. Entende? E ali subia aquele monte mais alto possível para adorar no monte. E em cima daquele monte um altar. O Salvador, quando viu aquilo, falou: vocês estão brincando comigo? E confundiu a língua do povo, e você sabe do que deu na história da torre. Aí a torre desabou, o povo foi disperso e começaram a se juntar novamente e fazer uma nação grande ali com Hammurabi, já na época de Hammurabi, né, que foi o precursor das leis que estão aí hoje. E depois passou a época dele, foi a época do maior império do mundo antigo, a Babilônia. A esplendorosa Babilônia. Era esplêndida, né, com Nabucodonosor. Aí passou o período de Nabucodonosor, aquela coisa toda. Você vê que Nimrod, ele teve um envolvimento com Abraão, ele foi contemporâneo. Quando Abraão nasceu, Nimrod já estava no governo. Quando Nimrod estava muito velho, Abraão ainda estava vivo. E Abraão escapou mais de uma vez das mãos de Nimrod da morte, porque não compactuava. Entende? E depois desse período que o templo passou a ser uma representação de poder na terra, onde Nimrod primeiro se declarou o mediador entre Deus, Sol e o homem. E depois foi declarado, quando ele morreu, o próprio Deus Sol pela Semíramis, que é a mulher dele, é a estátua da liberdade. Então é isso, amada. Essa questão toda é bem simples de se entender quando nós conhecemos, de acordo com o que está escrito na própria Escritura, que é um livro histórico também. Sim. E nos demais livros históricos. Verdade. Nós temos muitos livros históricos que falam da história. Sabe? O grande problema do sistema religioso quanto à questão dos livros históricos é porque eles desmistificam muita mentira que esse pessoal conta. Mas estão de acordo com a Escritura, não estão de acordo com eles. Verdade. Aí eles falam: não, isso é livro histórico, isso não é livro inspirado. Foi até por isso que
eles Inspirado. tiraram, né, não incluíram alguns na Bíblia protestante, né? E na católica também alguns ficaram de fora, como Jazar, né? Na protestante mais ainda ficaram de fora do que na católica. Até porque eu vejo eles falam, não, porque aquela passagem lá tem coisa que aquilo não é de Deus, tem macumba. Porque o fígado do peixe que comeu lá, o fígado do peixe, que ele é macumba. E as varinhas do Jacó? Sim. O que são as varinhas do Jacó se não macumba? Verdade. Na visão deles, então é macumba. Porque é a mesma coisa. Colocou ali, né? Os carneirinhos passaram. Então, amado, a questão toda envolvendo Nimrod, eu acho que, né, é por ali. Aí depois teve tempo, então, que Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, desejou fazer uma casa para o Deus que agora ele passaria a servir. Está bem claro isso. Jacó não era um servo do Criador. Até porque o servo do Criador de verdade, ele é como Davi, sob alguns aspectos, de mansidão, de amor. Embora a Davi, por um lado, era cruel, mas ele tinha carinho pelas coisas, entende? E era cruel com o adversário. Tanto que os filisteus na mão dele penavam. Né? E até Israel, Davi combateu Israel. Davi lutou e matou israelita. Mas você vê que não era uma pessoa igual Salomão. Salomão era terrível. Salomão não era mau, não era terrível e covarde. Os filhos que seguiram Salomão foi do jeitinho dele. Salomão teve um pouquinho de Betseba, talvez, né? Porque se envolveu com muitas mulheres estranhas, né? Então acabou se pervertendo. Ele era pervertido sexualmente e virou um pervertido, vamos dizer assim, espiritualmente. Sim. Porque Salomão fez muita coisa desagradável. Quando ele fala que faria um trono, uma casa para o Deus que habita nas trevas, esse Deus não pode ser o Criador. Sim, inclusive tem... Isso foi Salomão que falou, não é que esse Deus das trevas pediu. Disse que habita também nas Não, trevas. não, nunca. Nós vimos no relato da Escritura que o Deus das trevas, seja ele quem for, Sim. disse que habitaria na casa do Salomão. Não, Salomão é que falou isso. Exatamente. Isso é palavra do Salomão. Mas Salomão falou muita besteira. O pessoal fala que ele é sábio. E ele é sábio, Rubens? Eu pergunto, qual é o princípio da sabedoria? O temor do Criador. Então, se o princípio da sabedoria é o temor ao Criador, como você pode afirmar que Salomão era sábio? É verdade. Ele dizia, é possível aprender tanto com um como com o outro? É verdade. Não é? Sim. Isso não é sabedoria. E essa sabedoria que na Escritura narra que ele tem? Será Astúcia. Astúcia. Mas assim, está escrito mesmo que ele, né, que o Senhor apareceu para ele, lhe concedeu sabedoria, que ele pediu sabedoria. E assim... Ele pediu sabedoria para governar o povo, para ser justo com o povo. Ele nunca foi justo. Ele que pediu. Agora, é interessante também notar, amado, eu acho que esse comentário nosso aqui é muito bom, porque esclarece algumas dúvidas, nós não vamos muito longe, já estamos com 17 minutos. Mas é bom salientar o seguinte, Davi era o cara mais próximo do Criador, a título de amor, que pode se ver na Escritura. Davi era segundo o coração do Criador. Davi era um cara que o Criador amava extremamente. Então, por amor a Davi, ele deixou de fazer muita coisa que faria. Sim. Não fez pelo amor dele a Davi. Então, ele amava muito Davi. Alguma vez ele falou pessoalmente com Davi ou mandava os profetas? Mandava os profetas. Natã, Samuel. Sim. Não é verdade? Sim. E com Salomão, ele falava pessoalmente? Na Escritura... Diz que sim. Não, o sistema religioso ensina que na Escritura diz que sim. Mas eu tenho muitas dúvidas disso, amada. Inclusive, nessa parte que eu te falei, disse que foi um sonho. Foi sonho, amada. Acordou, né? Aí acordou. Era sonho. Amada, é o que eu estou dizendo. Você vê se você entende aqui que eu estou falando. O que a gente faz aqui, amada, é despertar. Sim, então eu não sou dono da verdade. Com certeza. Não é porque eu falo isso que isso é verdade. Eu posso estar enganado. Claro. Não é verdade? Sim. Agora, eu acho estranho que o Criador, que era, vamos dizer assim, com Davi, não falava com ele pessoalmente e falava com Salomão. E que Criador é esse que diz para ele que habita nas trevas? Aí, abrindo parênteses, o povo diz, não, mas será a Shekinah dele. A parte da nuvem. Né? Que Shekinah podre é essa, negra de... Né? Não negra na cor, porque né, forma até uma questão assim de racismo, não. Mas não é porque é negro, não, mas porque... nas trevas, na escuridão, né? Porque não tem nada a ver a parte
da nuvem, né? Não, achei que não Salomão tem. ter afirmado que o Senhor disse a ele que ele habitaria nas trevas. É o Senhor dele que disse. Aí você vê, nesse tempo ele já amava mulheres estranhas, já tinha desobedecido. Então o Criador é maluco? Como é que o Criador vai chegar para ele e falar assim, olha, se você for comigo e for justo, então você isso assim, assim, assado. Poxa, peraí, ele já estava casado, já tinha Jeroboão, já estava casado com a filha do faraó, já tinha desobedecido, porque o Criador disse para ele, ó, você não se junte com as mulheres estranhas, não chega a elas, que elas não vão chegar a você. Sim. Porque de outra forma elas vão perverter seu coração. Tá certo? O Criador já tinha avisado. Mas mesmo assim agora ele casa com um casamento ilícito. Sim. E agora o Criador aparece para ele. Isso, foi depois do casamento. E fala para ele que se ele for justo, se ele for reto, ele já não estava reto mais. Aquilo não foi o Criador. Não tem como ser. Não, o Criador não habita em trevas. Tá certo? Certo. Aquilo foi um sonho. E nós não vimos hora nenhuma o Criador falando pessoalmente com Davi. Como é que falaria com Salomão? E ainda as coisas que ele falava. Ele agradecia ao Criador, você leia, porque o Criador dizia que ia habitar ali naquela casa. Daqui a pouco ele mesmo falava mais que o Criador não habita em templo feito por mão de homens. Como é que vai habitar nessa casa que eu fiz para ele? Verdade. Ele parecia, sabe o que, amado? Eu não estou dizendo que era isso, mas parecia. Esses caras de hoje que sabem da verdade ensinam mentira. Quando você vê que é o discurso para o povo. Sim. Na escritura você lê isso. Então ele fala, eu fiz essa casa para o Criador, porque ele disse que habitaria nas trevas. Então eu fiz essa casa para ele. Daqui a pouco ele vai orar ao Criador, é só continuar lendo ali. Sim. Na oração que ele faz, ele diz, eu fiz essa casa, mas o Senhor não habita em templo feito por mão de homens. Ele reconhece, sabe, né? É para o povo ele fala uma coisa. Exatamente. Na oração com o Criador ele fala outra. Ele é 171, não é inteligente. Igual muitos de hoje, né? Sabe 171 a verdade, bobo. mas não fala pro povo. Não. Porque se falar... O povo sai de lá, esvazia. Prefere continuar pregando a mentira. O exemplo que esses homens têm hoje para trabalhar são exemplos típicos de Salomão. Por isso que eles não metem o pau em Salomão. Exatamente. Quando você vê falando assim, mas Salomão foi tão ruim assim, foi. Salomão não tem aspecto positivo. Em que ele contribuiu? Qual foi a contribuição de Salomão pro lado positivo? Nenhuma. Não, eu também não enxergo nenhuma. Pelo que a gente leu, né? Agora não tem. Tá certo? Mas o pessoal que está aí hoje ensinando essas práticas se espelham nele. Sim. E dizem que ele era rico, que a pessoa vai ficar rica também. É a velha tática do miticismo. O que é o miticismo? Conhecimento mítico. Se você fizer assim, você vai ter o bem, porque o Deus vai te honrar. Se você fizer assim, você vai ter o mal, porque o diabo vai te castigar. É mesmo. É o conhecimento mítico de Nimrod. Então as práticas de hoje do templocentrismo são as práticas que eles pegaram desses caras. Juntaram um pouquinho de Nimrod, de Salomão, daqueles caras do período depois de Salomão começaram a pedir oferenda em dinheiro, que é oferta. Oferenda e oferta é a mesma palavra. Sim. Oferta e oferenda é a mesma coisa. Oferenda a deuses é a mesma coisa de oferta. Então começaram a pedir oferta em dinheiro, depois daquele período, como nós ainda vamos ver, no tempo na hora que o templo vira dinheiro. Sim. Né? E está na escritura explícito. E um pouquinho também do Constantino, o sistema imperialista de cada um hoje ter seu império. Foi tudo baseado nesses homens mesmo, esses homens que estão aí hoje. Sim, e mais assim nesse filme também, nessa primeira parte, tem também que depois que o reino foi dividido por causa do Salomão, né? Das coisas erradas que ele fez. Sim. Que 10 tribos foi para... 10 tribos ficaram na parte chamada Samaria, Sim. ou Samária, né? Samária ou Samaria. E as outras duas ficaram em Jerusalém. Com o filho de Salomão. Isso. Salomão continuou governando Israel. Só que Israel se dividiu. Sim. Não é que dividiu assim, a terra abriu o mar e ficou um pedaço para um lado e para o outro. Não, o povo. As tribos ficaram divididas, separadas. Entendo. O governo até então, de Israel todo, era único, de um governo para 12 tribos. A partir desse momento, o governo sucessor de Salomão, tá certo? Passou a ser o governo que ficava na parte de Judá. Sim. Da tribo de Judá. E na parte de Salomão que ficou o templo. Ele dizia que era para Deus. Era. Não é verdade? Ele fez para Deus, agora eu não sei qual. Sim. Ah, mas o Deus aceitou. Deus aceita tudo, amada. Deus aceita qualquer coisa. Porque ele permite, não que ele quer. Quando foi pedido a Davi para sacrificar 4 filhos de Saul a ele aceitou, porque sacrificou.
É verdade. Não é verdade? Sim. Então ele aceita tudo. Não tem isso de falar que isso aí o criador não aceita. É quem faz é que paga pelo que fez. Exatamente. Mas que ele permite tudo. Ou eu estou mentindo? Quando você vê tanto assassinato, tanta crueldade, né? Cada dia vem mais podre, por exemplo, os Estados Unidos, o que fez nos anos 40, botando peste nas pessoas da Guatemala, botando sífilis. Isso hoje, estava explodindo hoje essa bomba. De que foram testes de laboratório feitos com pessoas reais. Infectou um montão de gente com sífilis e gonorreia. E um monte de doença ruim para fazer testes de laboratório nos anos 40. O governo americano. E o criador permitiu. O cruel do capeta da nação americana jogou aquelas bombas em Hiroshima e Nagasaki. E o criador permitiu. É verdade. Eu falei, você vai agora, mata aí um bebê de 2 anos de idade ou de 1 aninho, dá um tiro na cabeça do bebê. Permitiu. Se a pessoa quiser fazer, vai fazer. Vai, faz. Então ele não permitiria que fizesse uma casa para ele? Sim. Isso é muita idiotice, falar que ele não podia permitir. Igual outros falam, ele não permitiria que mudasse a palavra dele. Peraí, a Bíblia não é a palavra dele, a Bíblia é um livro sujo, feito por Constantino e pelaquela turma de Roma. Exatamente. Não é verdade? Sim. Agora a escritura é outra coisa, e mesmo a escritura está toda manipulada na Bíblia. Você quer manipular mais ainda? Você tem direito, vai lá, manda a gráfica fazer uma com tudo que você quiser mudado. E vende. A Bíblia do José Antônio Batista de Souza Lins, que é você. A tua Bíblia. Tudo modificado do teu jeito, vai lá e faz. O criador não vai permitir. E até hoje tem vídeos por aí que diz que foi a própria Bíblia, né? Que foi criada lá pelos homens do Criador. Todo o sistema religioso ensina que a Bíblia foi feita pelos homens do Criador. Isso, exatamente, não a Escritura. A Escritura não quer tocar nesse assunto. Exatamente. É a Bíblia. Eu creio que tem mais alguma coisa, Amara, que a gente pode colocar, a questão da divisão das tribos, essas coisas todas. Então, porque lá na época de Moisés, só os hebreus, né, da tribo de... É só os hebreus que ficaram na parte de Judá e Benjamim. Levitas. Benjamim. Sim, mas só os levitas que tinham direito segundo a lei de Moisés. Segundo a lei de Moisés, de lá fazer a manutenção do templo, de sacrificar lá pro povo, não era? É verdade, só os levitas. Mas nessa divisão, essas 12 tribos, né, que 10 foi para um lado e 2 para o outro, justamente na parte das 2 tribos que ficaram o templo, certo? Sim. Para sacrificar ao Criador. Sim. E por que ficou Judá e Benjamim e não Levi? Porque era o Levi que tinha esse direito. Na verdade, o que acontecia é que existiam 2 famílias poderosas financeiramente, e o dinheiro é que mandava, e hoje ainda que manda, e dinheiro manda em tudo. Dinheiro é Mamon. É um Deus mais poderoso que o Deus Sol. Mamon, Deus dinheiro. Não é mais poderoso que o Criador. Sim, claro. Mas dinheiro é poderosíssimo, compra qualquer coisa, e comprava naquela época. E você tinha uma família ali que era muito rica, a família de Saul, porque ele tinha sido rei. Sim. Tá certo? E logo depois dele foi Davi rei. Aí você tem Benjamim, Saul. E você tem Judá. A maior tribo de Israel, em número de pessoas. Né? E aí nesse meio quem era? Neste meio era o próprio Davi, de Judá. Então, os 2 mais fortes ficaram onde estava o ouro. Qual era o ouro? Era o templo. Exato. Embora ele não fosse de ouro, ele era de madeira. Sim, no começo. Né? Ele era de madeira, aquele que Salomão fez. Era feito de cedro, né? Lá do rei Irão. Mas ficaram ali. E no DVD segundo a gente vai trazer bastante detalhes sobre isso, né? Sobre essas informações, porque isso tem a ver com o templo é dinheiro. Tá. Né? Obrigado pela primeira participação. A gente volta no próximo DVD fazendo um comentário final. Certo.